Eu queria levar o corpo da minha irmã para saber a causa da morte dela. Eles falam que esse hospital tem estrutura para tudo. Agora eu falo uma coisa. Será que Deus defenda um filho dele, uma esposa dele? Se chegar a adoecer, eles vão ter coragem de levar para o hospital aí dele, daqui da cidade? Bom, gente, estamos chegando aqui na localidade Contendas, onde viemos falar com os familiares da saudosa Ioneide, que veio a óbito na madrugada de segunda-feira. Nós já estamos aqui, vamos falar com a mãe dela, com o esposo e com a irmã, para a gente entender o que foi que aconteceu naquela noite com a Ioneide. Vamos lá. Bom, gente, vamos conversar agora com a mãe da saudosa Ioneide, a dona Irene. Dona Irene, quero que a senhora conte aqui do momento que ela saiu daqui, que a senhora acompanhou ela até o hospital. Eu queria que você contasse se ela estava sofrendo de alguma coisa, se ela estava debilitada em casa, ou foi de uma hora para outra essa questão. Fui de uma hora para outra assim, doutor, que o marido dela chegou aqui, era mais ou menos umas 8h30. Aí falou, dona Irene, eu vim aqui, porque a Ioneide tá ruimzinha lá. Eu digo, meu Deus. Aí quando eu cheguei lá, ela sentadinha na rede, só cansada, né? Aí eu digo, minha filha, vou fazer um leitinho pra você. Não, mãe, deixa que eu faço o leite, deixa que eu faço. Não, minha filha, aí o marido dela mesmo fez o leite, trouxe, ela tomou aquele leitinho. Aí eu vim embora, fiquei feliz, eu imaginei assim, pronto, minha filha tá fortezinha, vai dormir bem, que ela alimentou o estômago. Vim pra casa, aí não deu tempo nem eu ir lá pra dentro, aí tornou chegar de novo. Ela cansadinha. Aí a gente arrumou o carro, aí levamos ela. A senhora acompanhou ela? Acompanhei ela. Aí ela falando todo tempo, disse, ô mãe, Deus ajude que eu fique boa, mãe. Ô, que Deus ajude que eu fique boa. Eu tenho minha filhinha para eu criar, meu pai, me ajuda, meu pai. Eu tenho a minha filha para eu criar. Eu digo, minha filha, Deus vai lhe ajudar e minha filha fica boa. Aí, antes de chegar no cocô, ela começou a rezar, o Pai Nosso, Pão Nosso, Ave Maria, Santa Maria. Pegou rezar e eu acompanhando ela. Eu digo, minha filha, Deus é grande, Deus vai ajudar minha filha fica boa. Então aí o resultado quando eu cheguei lá. Eu cheguei lá, bichinha. Então até lá ela tinha força até de ir rezando e tudo. Uhum, chegou direitinho. lá, ela saiu de dentro do carro, caminhando normal. Caminhando normal. Eu segurei nela porque eu quis segurar, mas a bichinha não estava caminhando normalzinha, mas só cansadinha, né? Vocês esperaram em fila ou foram atendidos assim que chegaram lá? Na hora que chegamos lá, fomos atendidos. Porque não tinha quase ninguém mesmo, né? Só tinha um senhorzinho lá tomando um soro, só. E aí foi daquele jeito que foi, né? Aí pronto, a senhora chegou lá, quem foi que atendeu a senhora? Aí quem atendeu, diz que foi a enfermeira, não sei se aquilo é enfermeira, né? Uma enfermeira que atendeu a senhora. Porque Aí levou para o quarto. Exatamente, que ela já tinha deixado, o nome dela já estava lá, né? Que ela tinha se consultado, sabe? A ficha dela lá, né? Aí foi atender daquele jeito, mal atendido, né? Então ela foi lá para o quarto lá. Fui lá pro quarto. E lá no quarto a senhora acompanhou ela, ficou do lado dela? Exatamente, fiquei. Ficou do lado dela. Do lado aí dele. ela foi medicada, a senhora sabe se ela foi medicada? Foi não. Nenhum tipo de medicamento não deram para ela? Do jeito nenhum. O que aplicaram nela, o primeiro medicamento que fizeram nela, foi meter um negócio no nariz dela. Fazer um exame lá, um lado e outro. E aí, custou foi muito. Vocês chegaram lá que horas? Nós chegamos mais ou menos, era o quê? Umas 11h30 por aí assim, eu acho que lá no hospital, 11h30? Mais ou menos isso, só um cálculo que eu faço. Aí atenderam ela no primeiro momento, a saúde dela foi agravando, piorando? Foi piorando mesmo, como o senhor está falando, foi piorando mesmo. Aí foi que... E aí os enfermeiros apareceram para... Apareceram, mas que não adiantou aparecer, que não deram nada para a menina, né? Não deram nada? Não deram nada. Aí vocês pediram, pô, leve elas para Parnaíba, expliquei. Não, antes de eu falar, leve ela para Parnaíba, aí eles falaram que ia mandar a menina para Parnaíba. Aí quem foi que falou? Quem falou foi uma enfermeira lá, não sei o que ela era. Que ia transferir para Parnaíba? Exatamente. Aí nada de transferir? Aí nada de transferir. Aí quando o rei de lá para cá falou que diz que o oxigênio não dá para botar Parnaíba, não. O oxigênio que tinha no hospital de Cocal não dava para chegar até Parnaíba se ela... Exatamente, não dava, do jeito nenhum. Ele disse, não dava. Ela disse, nós vamos fazer aqui o possível, desse mesmo jeito. Foi esse alto forte que veio dizer que o oxigênio não dava para chegar até Parnaíba. Exatamente. Então um hospital de grande porte no Cocal que não tem oxigênio para uma paciente sair de Cocal até Parnaíba, gente.
E aí continua. Depois dessa notícia que o oxigênio não dava, elas disseram que ia fazer o possível. A gente vai ver como faz, a gente vai fazer o possível. Você vê. Aí não demorou muito, aí tinha um tal de médico, eu não sei se aquele era médico não. Aí veio, aí a menina tava só naquela ânsia com aquele negócio no nariz dela. Aí pegou, foi encher daquela escuma. Aí eu fiquei desesperado. Aí eu meti um grito. Aí o doutor, falei assim, eu sei que ele era o doutor, por favor, acuda minha menina aí, olha. Isso aí tem que tirar, pra tirar isso aqui, pra a menina voltar. Aí ele tirou, só fez sacudir, mas botou de novo, depois tirou de novo, botou ela lá no... Aí foi calcar ela. Até eu não dar mais um de um lado e outro do outro, me calcaram tanto. O marido dela riu também, que eu mostrei. A senhora lembra o nome desse doutor lá? Esse suposto doutor? Não lembro, sei do nome de nenhum. Então tinham sondado ela, né? E como estava tendo uma escuma no nariz, tiraram, limparam e botaram novamente. Na mesma hora. Então lá não teve nenhum medicamento que foi dado para ela lá. Do jeito Simplesmente nenhum. ela ficou lá em cima da cama, Foi. de uma cama. Foi. Colocaram lá de um soro lá, muito pouquinho. E aí, não terminei não, minha filha. Botaram o soro nela, botaram. Botaram ainda. Ela pediu ou não foi? Foi ela que pediu? Foi eu que pedi, A ela senhora que também. pediu pra botar um soro? Foi. E aí, quando ela veio a piorar, você lembra que horas era mais ou menos? Aí foi na hora que chegou lá, ela piorou. Mas aí, com a continuação, aí que eles que não dava pra ir pra Parnaíba, e aí o quadro foi piorando. Só piorando, cada vez mais só E piorando. aí a senhora não pediu pra arrumar um jeito pra levar pra Parnaíba? Aí eu pedi, mas ele repetiu de novo, não que o oxigênio não dá, aí ó, Aí sumiu todo mundo? sumiu todo mundo. E ficou só você Ficou e ela só lá? eu e tinha uma franzinha que é quem ainda me botou o soro lá no mar. E aí ela veio a óbito 2 horas da manhã? Uhum. 2 horas da manhã de segunda-feira? Foi. Nesse momento lá, aí apareceu o médico, apareceu o enfermeiro lá? Na hora da morte do minha filha, que apareceu de um tal de doutor, que eu não sei se aquele era doutor, foi na hora que a menina... É triste, uma porra dessa aí é triste. Triste não. Ninguém deseja pra ninguém. E a filhinha dela, a filhinha dela já tem entendimento que Tem 5 anos a bichinha. ela não sabe ainda do que aconteceu? Vocês não contaram ainda pra ela, né? Soltou, ninguém falou nada pra ela ainda. Ninguém falou nada. Pois pronto, aqui é o relato da mãe da saudosa Ioneide. Você estava lá também, né? Ioneide. Também, né? Sim. Tem alguma coisa mais que você quer acrescentar com relação ao que a sua mãe disse que ela possa ter esquecido? Sim, porque eu queria levar o corpo da minha irmã para saber a causa da morte dela. Aí, eles ficaram me enrolando, que tinham ligado o ML, e o ML tava chegando. Quem foi que disse pra você que tinha ligado pro IML? Um enfermeiro tinha lá, falou que tava chegando o ML, tava chegando e nunca chegou esse ML, já era quase 11 horas e nada de chegar o ML. Olha aí pra minha irmã, já tava 11 da manhã? Umas 11 horas da manhã. De 2 horas da manhã, 11 da manhã, o IML ainda não tinha Não chegado? tinha chegado, eles me enrolando todo tempo, eu ia lá perguntar, eles me enrolando direto. E eu estava chegando e não chegava. Eu me desesperei, fiquei doida lá correndo no hospital. Minha irmã lá, rio jogada com um corpo lá, rio de uma mesa, não sei, tipo de uma... em cima da pedra lá, jogada com um bicho lá. E aí, todo tempo dentro do ML estava chegando, e quando eu me esperei, já era tarde já, o corpo da minha irmã estava toda inchada. E aí eu fui pedir socorro. Eles me ajudaram com o corpo dela. Ninguém queria me dar o corpo mais, queria ficar para eles. Eu lutei, me esperei, chamei o doutor, tinha um doutor lá de plantão, atendendo lá, eu bati na porta, entrei, o doutor falou, não, eu vou mandar a pessoa lhe ajudar. Aí falou pro guarda lá, o guarda de que ia me ajudar, e eu esperei esse guarda lá perto do corpo da minha irmã, nunca ele apareceu. Aí foi que tinha um rapaz lá, que era do Tetel, foi que me ajudou a vestir o corpo. Ninguém para me ajudar lá dentro do hospital. Ninguém. Você mesmo que vestiu o corpo da sua Eu irmã? mesmo que ia vestir ela. Porque eu vesti até errado, porque eu não sabia. Até errado eu vesti.
Então ninguém nem sequer deu suporte para te ajudar nesse momento. Ninguém. Sozinha, bichinho. Aí a responsável do hospital falou pra mim que o médico tinha falado pra ela que a minha irmã estava envenenada. Ela falou pra mim. Quem é a responsável? A responsável do hospital, esqueci o nome dela. A Inês? É a Inês. A Inês falou para A você. Inês falou pra mim Que o médico marido disse? dela, que o médico achava que era envenenada. E aí, com esse achado médico, não foi chamado o IML para saber as causas? Não foi chamado. Hoje eu disse pra ele, se ele tá em dúvida, tem que ir pro IML, tem que vir. E ela, não, a gente ligou, ele tá chegando, que tava dizendo que tava A chegando. Inês disse que estava chegando. Tava chegando o ML, nós esperamos até 11 e pouco, e nada do ML chegar. Aí foi que o pai correu, amarrou o rapaz ali voz, correu, foi pedir socorro, atrás do caixão, tudo, pra nós arrumar o menino. Vocês tiveram algum suporte da prefeitura, de caixão, alguma coisa? Nada. Tudo por conta de vocês? Tudo por conta nossa. O laudo aqui, que a gente tem em mãos aqui, que foi pneumonia, a causa do óbito da saudosa Ioneide. O laudo está dizendo aqui que foi pneumonia. Mas não dá pra saber quem fizer o exame. Não foi feito exame de nada. Foi feito exame de nada. O achismo, né? Um hospital perfeito. Depois do ocorrido, a gente conversou, vocês foram na delegacia de polícia, registraram o BO, pediram para o pessoal acionar o IML, a delegacia? Pedimos, aí ele falou... o rapaz... Vocês foram atendidas pelo delegado? Não, senhor. Quem foi que atendeu você na Atendeu delegacia? foi o Paulo, que atendeu e falou que só chamava o ML, que fosse causa de morte, fosse de faca ou tiro. Homicídio. Homicídio. Aí eu chamava o ML e lá no hospital a moça falava diferente, que o ML estava chegando e nunca quis chegar. Quero relembrar aqui um caso que aconteceu semelhante a esse, onde uma moça, uma jovem, chegou dentro do hospital. Felizmente eu estava dentro do Cocal, eu pude acompanhar o caso de perto. Eu não estava nesse dia, eu estava doente, gripado e tudo, porque se eu estivesse em Cocal o negócio tinha sido desenrolado, nós teríamos ido atrás do IML. Esse dia que eu estava em Cocal, nós conseguimos o IML através do delegado de polícia daquele momento, que era o delegado Renato Pinheiro, e a gente conseguiu trazer o IML ainda na noite do óbito. A moça morreu às 8 horas e pouco, o IML chegou 2 horas da manhã e recolheu o corpo. Por que esse caso? Que o médico, supostamente, sem fazer nenhum tipo de exame, disse que poderia ser envenenamento. E aqui, na causa da morte tem pneumonia. Por que totalmente obscuro esse óbito? Por que a delegacia de polícia não acionou o IML? São coisas estranhas. Nós vamos atrás, nós vamos apurar isso a partir de segunda-feira, nós vamos correr atrás disso. Porque é uma vida, não é um animal. Ser humano. Igual a irmã da Ionete aqui que faleceu, vários já morreram dentro desse hospital sem sabermos as causas. Então, quantos mais terão de morrer para as autoridades do município tomar providências? A mulher do prefeito, a irmã dele, ou uma filha mesmo, será que ele errar para o hospital de Cocal? A boniteza que ele fez? Será que ele errar? Não tinha coragem de errar, não. Ele leva, a família dele é o melhor hospital de Terezinha que ele leva, mas para ele não leva, não. Ele mesmo construiu o matador. Ele ia levar a família dele para o matador. Ele mesmo construiu o matador para a família dos outros, não para a família dele. A família dele é para Terezinha, o melhor clínica que tem em Terezinha. A questão da filha dela, ela pergunta por ela? Não pergunta. Eu fico triste. Muito tristinha. Eu acho que ela sabe, né? Por mais que seja criança, mas sabe. Sabe, não. Vamos falar agora com o esposo, o Antônio. Ele que no sábado foi com a esposa que faleceu e a criancinha dele no hospital. Eu queria que ele relatasse em detalhe tudo o que aconteceu durante esse intervalo de tempo, do sábado até o óbito da esposa dele. Eu queria que você relatasse, Antônio, em detalhe. Eu cheguei lá, era mais ou menos umas 10 e pouco da manhã. De sábado? De sábado. E aí, que a gente levava a nossa menina, que ela estava com começo de febre e um pouquinho de vômito, que ela... Aí, no caso, nós consultamos a menina, eles passaram a medicação para ela, para a menina. E aí a minha esposa foi se consultar da gripe, que ela estava bastante, um pouco cansada e com fastio. Aí ela foi e passou pelo médico. Aí em seguida que eu entrei com a criança para
tomar medicação, ela entrou com o médico. Quando eu saí com a criança, ela já estava tomando a medicação, ela tomou 2 vacinas. Você não sabe para que as vacinas não que ela Não, tomou? não sei não. Foi as 2 vacinas que eles passaram. No sábado, No né? sábado, isso no sábado. No sábado ela tava só sentindo um pouco de cansaço? É, só um pouco de cansaço só. E uma tosse. E aí viemos pra casa. Aí quando foi no domingo, aí mesmo no sábado à noite, ela começou, estava quente. Aí eu fui comprar paracetamol, ela tomou, passou. Quando foi no outro dia, estava quente de novo, a minha esposa. Uma quentura com febre. Aí ela tomou outra paracetamol, aí foi e passou a febre. E aí quando foi no domingo, à noite, o quadro dela começou a se agravar. Ela piorou mais, aí pegou, a gente levou pro hospital. Acho que umas 11 e pouco, 11h30. Aí quando chegou, aí foi a minha sogra que foi com ela. E eu fiquei com a criança, que eu estava botando ela para dormir. Aí quando o rapaz veio, que falou que a minha esposa era ruim, que acho que ia levar para Parnaíba, que o estado dela acho que era grave, na hora lá, aí eu peguei a moto, eram umas 12 e pouco. Peguei a moto e fui. Quando cheguei lá, a minha esposa estava em cima da cama, já se batendo, e ele segurando o braço dela, eu entrei. Aí eu perguntei se por que não tinham levado para Parnaíba. Aí a enfermeira falou que estava esperando uma vaga na UTI, porque não tinha vaga, tinha que ficar em observação, até surgir a vaga para poder levar, se a minha esposa já estava mal. Já se bateu. Aí pouco, quando eu cheguei, não demorou uns 4 a 5 minutos, ela faleceu. Isso já estava, eu acho, já estava tempo chegando na Parnaíba. Chegaram 11. Se o quadro de saúde dela estava só se agravando, teria... porque quando eu peguei ela lá de casa, ela saiu caminhando. E a minha sogra, no caminho, ela rezando e conversando. E quando se agravou lá, foi de uma vez e ainda tentaram reanimar. Mas aí, esse hospital era para ter, né? Aquelas coisas de choque, né? Não tinha não. Desfibrilador? Não, fizeram só a manual mesmo. 2. Um médico e outro. Depois veio o outro. Você não viu nenhum com a máquina de desfibrilador? Não tinha não. Nenhum. Você perguntou alguma coisa assim? Eu tava lá, eu assisti. Mas você não perguntou não? Cadê a máquina Não tinha. Não tinha. Porque todo hospital, né, Patê, eles falam que esse hospital, pra que mentir? Eles falam que esse hospital tem estrutura pra tudo. Agora eu falo uma coisa. Será que Deus defenda um filho dele, uma esposa dele? Se chegar a adoecer, eles vão ter coragem de levar para o hospital aí deles, daqui da cidade? Não, né? Eles vão procurar Teresina, esses lugares mais longe. Eu duvido que vocês vão trazer para um hospital desse daí. Aí, para que andar com mentira, dizer que tem estrutura no hospital sem ter? A respeito, você me falou um caso interessante aqui, o medicamento que o médico passou para sua filha, eu queria que você explicasse a questão do medicamento. Sim, o medicamento tá em casa, eu esqueci de trazer. Era 5 ml para tomar 8 em 8 horas, parece que era 2 vezes ao dia. Aí só que todo medicamento, sempre a minha esposa olhar a bulazinha daqui de dentro. E tava constando de 6 a 12 anos. Qual é a idade da sua bebê? 5 anos. 5 anos, né? 5 anos. Aí, no caso, 5 ml. Aí, no caso, eu peguei e falei, não vou dar não. Eu não vou dar essa medicação, porque eu tenho medo. Toda medicação que eu pego, eu presto bem atenção na medicação. E isso a sua esposa ainda com vida no sábado, leu a bula ainda? Leu a bula, exatamente. E você não deixou a criança tomar? Não, eu falei, não deu não, de jeito nenhum. Nesse sábado que vocês foram lá, o que foi que passaram para sua esposa tomar? É isso aí? Foi só essa caixinha de comprimido aqui. E as 2 vacinas que ela tomou lá. No sábado, né? No sábado. No sábado. E ela, no domingo ela tomou um. Ela não tomou no primeiro dia, ela tomou no domingo, ó. Só um. Tá aqui, ó. Só foi um. Loratadina. É que é pra alergia. É, alergia. Como é que a pessoa tá gripada, ela não tá espirrando, não tá nada, só era a tosse. Isso no jeito que ela chegou aqui, de repente ter pedido um raio-x, né? Não foi feito nenhum tipo de exame lá? Não, nada. Feito nada. Então, gente, tá aí o relato. Infelizmente, você foi também lá na delegacia, não foi? Eu fui. Foi você que fez, né? Foi, sim. Foi ele que foi lá fazer o boletim de ocorrência. Eu queria que você falasse. Sim, quando eu cheguei lá, como é o nome do Walter. O Walter falou que não podia o ML vir, porque o ML na parte da Polícia Civil só vinha
se por acaso fosse caso de homicídio, que tivesse matado de faca ou tivesse alguma suspeita de envenenamento. Então a Inês disse pra você e pra irmã dela que o médico achava que poderia ser envenenamento, né? Aí eu peguei, depois, o médico, pois eu falei que eu queria saber as causas, tudo. Aí ele falou, se depender de mim, eu vou ajudar. Aí pegou, caiu, foi fora. O médico não ficou lá, não? Não ficou, não foi? Não. Só ficou lá dentro, rapaz, internado. E a enfermeira não foi lá, o médico. E aí nós fomos procurar por ele, já estava na Parnaíba. O mesmo médico. Vocês sabem a hora que terminava o plantão dele? Não, o horário do plantão não sei não. Não sei, eles falaram que então, já tinha depois terminado. que aconteceu o óbito lá, eles se evadiram. Foi. Na delegacia lá disseram que não poderia acionar o IML. Não, né? não. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Aí o jeito de eu tirar, mandar para liberar o corpo foi fazer o boletim como que seja morte natural. Aí vocês tiveram que fazer como que fosse morte natural? Foi, porque não tinha suspeito de nada, né? Ela me relata aqui um fato interessante aqui. Ele disse que lá na delegacia tiveram de fazer o boletim de ocorrência como que fosse morte natural. Foi isso? Morte natural, porque o ML não vinha, só vinha se fosse essa caso, se fosse de homicídio ou alguma coisa com relação a... para eles investigar, né? Aí eles traziam diretamente o ML. Mas, no entanto, mais uma vez ela vai falar aqui o que foi que a Inês falou. O que foi que a Inês disse? A Inês falou que o médico tinha dito pra ela que ela estava envenenada, minha irmã estava envenenada. A Inês falou isso pra você. E ela tinha um áudio no telefone, ela deu até pro meu cunhado ouvir, que o médico achava que ela estava envenenada. A Inês foi, pegou eu e ele, botou dentro do carro e levou pra delegacia para fazer o boletim de ocorrência. E aí lá, vocês foram orientados a fazer de que forma o boletim de ocorrência? Tiveram orientação? O rapaz falou, o Valdo falou que só chamava o ML, que o caso que fosse morte, homicídio. Por questão de envenenamento. Isso. Então, gente, tá aí o relato da família, da vítima. E agora as autoridades têm que tomar providências, porque só se chama o IML se for homicídio, ou então que fosse envenenamento, suposto envenenamento. No caso, o próprio doutor, segundo o relato da moça que disse lá para a senhora Inês, que é diretora do hospital, que a moça poderia estar envenenada. A gente tinha que ocupar alguém, ou o médico ou a enfermeira que tinham matado ela envenenada. Foi o que faz. Como é que é? Ele falou que só se a pessoa fosse culpar um de lá do hospital para eles investigar, né? Aí, nesse mesmo dia que a minha esposa faleceu, eu perguntei ao médico, vocês sabem de que foi a causa da morte dela? Aí pode ter sido a pneumonia aguda, que ela mata rápido. Falou só assim. O médico disse? Falou. Você lembra o nome do médico? Não, foi o médico que, não sei se sabe, não, né? O médico que foi pra Parnaíba. A fisionomia do médico? Você lembra? Forte, magro, alto? Baixo, assim, novo ele, é novo. Novo. E outro também, que eu vou falar também, que certa pessoa tem que dizer, olha, aí nesse hospital, esses médicos, eles podem ser até formados. Eles podem ser formados. Mas eles não têm experiência de nada. Sabe o que é de nada? São como um estagiário. Porque os caras desse daí não é médico. Pra mim não é médico, não. Porque por que eles não pegam e não trazem um médico competente aí, profissional? Não trazer os caras desse daí que pode ter sido formado agora há pouco, não tem experiência, porque depois que ele é formado, ele pode para eles trabalhar com um profissional, bastante tempo eles ir pegando, né? Um médico que trabalha com suposições com a vida. Então aqui para ela, a Inês falou que o médico achava, mandou um áudio para ela, né? Que poderia ser envenenamento. Já para ele aqui, o médico diz que pode ser pneumonia aguda, que mata rápido. Mata rápido. E se o cara tem dúvidas do que houve, por que não fez um exame, chamou o IML para descobrir? Então a partir de amanhã, a gente vai dar um suporte aqui, acompanhar a família aqui, para a gente ver se a gente consegue falar com o Ministério Público. Após a gravação desta matéria, na segunda-feira fomos até o Ministério Público de Cocal e formalizamos uma denúncia para que o Ministério Público tome providências com relação a tudo que foi narrado. E o mais curioso, o mais estranho é que nenhum dos blogs de Cocal, que são vinculados à prefeitura, noticiaram o óbito dela.
Se uma mosca bater em outra numa esquina da rua, tá lá nos blogs. Mas uma vida que foi perdida dentro do hospital de Cocal não noticiaram. E Então, mais um fato grave. Com medo. A população fica com medo de levar um filho, uma esposa, uma outra pessoa para um hospital daquele. Já acontece com esse tipo de acontecimento lá. Fica com medo. Eu mesmo, foi terça-feira. A medicação que ele passou para minha filha, que estava com começo de febre, passou as 2 vacinas e esse remédio que eu não dei. Na terça-feira eu já levei para Parnaíba, deu pneumonia na menina. Na terça-feira eu já levei. Aí a menina foi diagnosticada com pneumonia. Né? Foi. Aí eles passaram a medicação para tratamento de 7 dias, que estava em começo. A sua esposa, nesse período antes do sábado, você viu que ela estava com algum tipo de... você sentia ela mal ou só Não, assim, na sexta, no sábado que ela ficou Não, pior? não. No sábado, foi porque eu falei no sábado, ela, a cada tosse, né? Aí eu notei ela um pouquinho cansada. Uhum. Aí eu peguei e falei, Ioneide, tá bom a gente ir no médico, porque você tá um pouco cansado. Não se preocupa não, que é da gripe. É porque da outra vez ela tinha pegado uma gripe, ficou cansada. Ela também não é da gripe. Aqui não tô sentindo nada não. É só da gripe. E aí ela pegou, se consultou lá nesse dia lá e eles aplicaram Na minha opinião, foi os remédios que eles passaram errado para ela. 12 injeções. Então, se era questão de uma suspeita da morte, então já temos 2. Né? O próprio médico dizendo que poderia ser envenenamento e pneumonia aguda. Então, a Inês, né, que falou. O médico falou, foi. A Inês que falou, né? Foi, ela falou que na matéria do carro. Poderia ter sido envenenamento. E já o médico falou que poderia ser a pneumonia aguda, que mata rápido. O MT perguntou a você se ela tinha algum inimigo. Perguntou lá na delegacia. Pois é, perguntou se ela tinha algum inimigo, que tinha raiva dela. Pode caçar. Eu mando trazer, investigar. Mas pode caçar. Se ela tinha algum intrigado, se ela andou discutindo com alguém. A mulher só tinha boca para comer. A única casa que a gente vinha era só aqui à noite. A mulher de não sair de casa e falar, eu nem dei uma volta por aí. Não, eu acho que vou em casa, não gosto de andar não. Só era aqui que nós viemos pra cá. Nós não andávamos em outra casa. pois pronto, gente. Tá aí o relato aí dos familiares sobre o óbito que aconteceu lá no hospital, né? Da saudosa Ioneide. E aí a gente vai ver se elucida esse caso. Para ver se a gente dá um pouco mais de tranquilidade para essa família que está muito abatida, muito abalada. Uma criancinha de 5 anos aí, muito triste. Por isso que eu queria saber mesmo, eu queria levar ela, porque queria. Se eu tivesse condição, eu tinha jogado ela no carro, tinha pagado o transporte e levado ela para Parnaíba, que eu queria saber qual foi o caso da morte dela. Só queria botei isso na minha cabeça lá, só queria saber, queria levar, mas a pessoa não queria. Se eu tivesse condição, eu tinha levado. A família queria, né? Aí por parte do hospital que não fez esforço. Né? Isso. Ficar no horário até 11 e pouco, né? Que chegando, nunca que chegar. Só enrolando que o IML estava chegando, né? Quem era que dizia isso pra você? Era uma enfermeira que vinha, uma chutinha. Enfermeira, né? Ah, o IML tá chegando, tá chegando. Então é muito fácil que é chamar os profissionais que atuaram nesse dia lá, no domingo, não é isso? No domingo, chamar todos eles e fica fácil de saber o que foi que houve, o que aconteceu. Fica muito fácil. Fiscal do povo, fiquem com Deus, que nós vamos ficando com ele.